A Era do Descobrimento, onde teve as grandes navegações, ela quase foi interrompida por causa da falta da vitamina C, que gerou uma doença avassaladora, o escorbuto. O escorbuto é uma doença antiga. Alterações da estrutura óssea de restos mortais do Neolítico são consideradas compatíveis com a doença, e hieroglifos do Antigo Egito foram interpretadas como se referindo a ela. Mas as primeiras descrições concretas, que era provavelmente o escorbuto, datam das cruzadas, do século XIII. Essas embarcações não eram suficientemente bem construídas para resistir às águas brávias e aos vergalhões do mar aberto. No século XV, porém, as longas viagens oceânicas em grandes navios, a vela, eram introduzidas não só a era do descobrimento, mas também a dependência dos alimentos em conserva. A tuberculose e a disenteria eram comuns, assim como, sem dúvida, os piolhos no cabelo e no corpo, a sarna e outras doenças contagiosas da pele. A comida habitual dos marinheiros não favorecia em nada na sua saúde. A sua dieta nas viagens marítimas era ditada por dois fatores principais. Em primeiro lugar, a bordo de navios de madeira, era extremamente difícil conservar o que quer que fosse seco e livre de bolor. A comida usual do marinheiro era carne de vaca ou de porco, salgada em uma espécie de bolacha, feita de água, farinha e sem sal, assada até ficar dura como pedra, usada como substituto do pão. Como nenhum desses alimentos continha vitamina C, com frequência sinais de escorbutos eram visíveis, meras 6 semanas depois que deixava o porto. Estima-se que durante séculos o escorbuto foi responsável por mais de mortes no mar do que todas as outras doenças, mais que o total combinado de batalhas navais, pirataria, naufrágios e outras doenças. Relatos de tratamentos bem-sucedidos chegaram mesmo a ser publicados. Em 1617, na obra The Surgeon's Mate, John Woodall relatou a prescrição de suco de limão tanto para o tratamento quanto para a prevenção do escorbuto. Em 1747, James Lind, um cirurgião naval escocês embarcado no Salisbury, escolheu entre os marinheiros acometidos de escorbuto 12 que apresentavam sintomas tão parecidos quanto possível para o experimento. Submeteu-os todos à mesma dieta, não a usual de carne salgada e bolacha dura, que esses doentes teriam achado muito difícil de mastigar, mas mingau adoçado, caldo de carne de carneiro, biscoitos aferventados, cevada, sagu, arroz, uvas, groselhas e vinho. A essa dieta baseada em carboidratos, Lind acrescentou vários suplementos a serem ingeridos diariamente. 2 dos 12 marinheiros receberam cerca de 1 litro de cidra. 2 receberam doses de vinagre. 2 pobres coitados tiveram que tomar um elixir de vitriólico, isso é, ácido sulfúrico. 2 receberam meio quartilho de água do mar. E 2 tiveram de engolir uma mistura de noz moscada, alho, sementes de mostarda, resina de mirra, cremor de tártaro e água de cevada. Aos afortunados 2 últimos, eram dadas 2 laranjas e 1 limão para cada um. Os resultados imediatos e óbvios foram o que esperaríamos hoje, com o conhecimento de que dispomos. Passados 6 dias, os homens que comiam as frutas cítricas estavam em plena forma. Felizmente, os outros 10 foram dispensados a tempo de suas dietas de água do mar, noz moscada ou ácido sulfúrico, e passaram a receber limões e laranjas também. Os resultados de Lind foram publicados em A Treatise of Scurvy, mas transcorreram mais de 40 anos antes que a Marinha Britânica iniciasse a distribuição obrigatória de suco de limão a bordo de seus navios. Os marinheiros estavam habituados à dieta de bordo costumeira, e embora se queixassem da monotonia das refeições de carne salgada e bolacha que lhes eram impostas no mar, o que desejavam comer num porto era muita carne fresca, pão fresco, queijo e manteiga regados com uma boa cerveja. James Cook, da Real Marinha Britânica, foi o primeiro capitão de navio a assegurar que suas tripulações ficassem livres do escorbuto. Por vezes, o associavam à descoberta de anti-escorbutílicos, como são chamados os alimentos que curam o escorbuto. Mas, na verdade, seu feito residiu em insistir na manutenção de níveis elevados de dieta e higiene a bordo de todas as suas embarcações. O resultado de seus padrões meticulosos foi um nível de saúde extraordinariamente bom e baixa taxa de mortalidade em suas tripulações.
Uma tripulação saudável, eficiente, foi essencial para as realizações de Cook em suas viagens. Esse fato foi reconhecido pela Royal Society quando ela lhe conferiu sua mais elevada honraria, a Medalha de Ouro Copley, não por suas proezas como navegador, mas por ter demonstrado que o escorbuto não era um companheiro inevitável nas viagens oceânicas de longo curso. Os métodos de Cook eram simples. Ele fazia questão de que todo o navio fosse mantido limpo, em especial os desvãos apertados onde se alojavam os marinheiros. Todos eles eram obrigados a lavar suas vestes regularmente, arejar e secar as roupas de cama quando o tempo permitia, a fumigar entre os trombadilhos e, de maneira geral, a fazer jus ao termo inglês ship shape. Quando não era possível obter as frutas e as verduras frescas que eles consideravam necessárias a uma dieta equilibrada, essa dieta não era muito apreciada pela tripulação que acostumava a comida usual dos marinheiros. Relutava em experiência qualquer novidade, mas Cook era inflexível. Ele nunca perdeu um só homem para o escorbuto. Bom, e que pequeno componente é esse que teve tão grande efeito no mapa do nosso mundo? Bom, a palavra vitamina, ela vem da contração de duas palavras. Vital, que seria necessário, e amina, que é um composto orgânico nitrogenado. E o C da vitamina C, ele indica que ela foi a terceira vitamina a ser identificada. Entre os mamíferos, somente os primatas, os ratos de cobaia e morcegos da fruta, eles requerem a vitamina C na sua dieta. Em todos os demais vertebrados, como cachorro, gato, da família ou etc., alguns outros animais, o ácido ascórbico ele é fabricado no fígado a partir da simples glicose do açúcar por meio de uma série de 4 reações, que cada uma é catalisada por uma enzima diferente. O primeiro passo é uma reação de oxidação, ou seja, significa um acréscimo de oxigênio a uma molécula ou remoção de oxigênio, ou pode ser também ambas as coisas. No processo inverso, conhecido como redução, a remoção de oxigênio ou acréscimo de hidrogênio, ou mais uma vez, possivelmente ambas as coisas também. O segundo passo, ele envolve uma redução da extremidade da molécula de glicose, que é oposta à da primeira reação. Isso vai formar um composto conhecido como ácido gulônico. A etapa seguinte dessa sequência, o terceiro passo, ele vai envolver a formação pelo ácido gulônico de uma molécula cíclica ou em um anel de forma de uma lactona. O passo final da oxidação produz a ligação dupla da molécula de ácido ascórbico. É a enzima para esse quarto e último passo que falta ao homem. As tentativas iniciais de isolar e identificar a estrutura química da vitamina C fracassaram. Um dos maiores problemas é que, embora o ácido ascórbico está muito presente nos sucos cítricos, para separá-lo é muito difícil, por conta dos outros açúcares e substâncias semelhantes ao açúcar, que também estão presentes nesses sucos cítricos. Isso não surpreende, porque o isolamento da primeira amostra pura de ácido ascórbico ele não tenha sido feito através de plantas, mas sim de uma fonte animal. Foi em 1928 que um médico e bioquímico húngaro conseguiu extrair menos de 1 grama de material cristalino de um córtex adrenal bovino, que é uma parte interna adiposa de um par de glândulas que fica situado perto dos rins da vaca. Ele sugeriu para essa substância o nome de ignose. O ose seria vindo da terminação usada para nomes de açúcares, e o ig significava porque ele ignorava totalmente a estrutura da substância. O segundo nome que ele deu foi totalmente rejeitado e ele se contentou com uma designação mais sóbria, ácido exurônico. A amostra que ele tinha obtido tinha uma pureza suficiente para permitir a realização de uma análise química meticulosa. Como resultado, mostrou 6 átomos de carbono na fórmula, por isso X de ácido exurônico.